Crise na Ferrari, é mesmo? Lewis Hamilton segue batendo forte internamente, pedindo mudanças estruturais. John Elkann, Fred Vasseur e Benedetto Vinhas, CEO da companhia, têm reunião a portas fechadas em Maranello. E a imprensa começa novamente a especular numa troca da chefia. E a bola da vez é Christian Horner. FIA declara alerta de altas temperaturas pelo segundo grande prêmio seguido. Foi em Singapura, será novamente em Austin. Mercedes confirma Russell e Antonelli, mas todo mundo na verdade está pensando naquilo que o comunicado não disse: a duração destes contratos. Pat Simmons, consultor técnico sênior da equipe Cadillac, diz que a quantidade de trabalho à frente e que já foi feita é assustadora para colocar os carros no grid em março no ano que vem. Equipes trazem pinturas especiais para o Grande Prêmio dos Estados Unidos nesse final de semana em Austin. Eu admito que não dou muita bola para isso, mas enfim, a galera quer saber, quer dizer qual que é bonita, qual que é feia. Então, é claro, a gente mostra. Quinta-feira, 16 de outubro de 2025, já estamos em preparação para mais um final de semana de Fórmula 1. Então, já sabe, senta aí pra gente falar das notícias. Vamos lá! A Ferrari vem tendo, a gente sabe, falamos muito disso por aqui em diversos vídeos, notícias e episódios dedicados ao tema um ano decepcionante. É só você pensar que na temporada passada a Ferrari venceu 4 corridas, 2 com Leclerc e 2 com Carlos Sainz, e chegou até a última etapa do ano brigando pelo campeonato de construtores contra a McLaren. Corta para agora, a equipe é terceira no campeonato, ué, e daí? Não venceu nenhuma corrida, tirando aquela sprint com Hamilton na China, só teve atualizações que fizeram o carro, na realidade, ou ficar no mesmo lugar ou até andar para trás, investiu tudo numa nova suspensão traseira que não fez os milagres prometidos, e tem visto Lewis Hamilton batendo firme internamente pedindo mudanças, isso ele não tem dito na imprensa, e Leclerc deixar vazar a informação de que estaria olhando para a grama do vizinho na McLaren, na Aston Martin e na Mercedes. Nessa semana, houve uma reunião a portas fechadas em Maranello com John Elkann, que é o CEO da holding, dona da equipe de outras empresas, Fred Vasseur, o chefe da equipe de Fórmula 1, e Benedetto Vinhas, o CEO da Ferrari, fabricante de carros. No meio dessa fumaça toda, surge então a informação de publicações na Inglaterra e na Alemanha de que Christian Horner seria o alvo da equipe para uma troca de chefia, mesmo com o Vasseur tendo renovado seu contrato para continuar. Horner, a gente sabe, está disponível no mercado, recebeu a rescisão na Red Bull e deve poder retornar ao paddock já em março do ano que vem. Topou receber menos para poder voltar mais cedo. A especulada vinda de Horner faz mais sentido para a Ferrari do que para ele. Por uma razão muito simples, ele quer controle total e provavelmente não terá, e uma participação acionária na equipe, o que não está à disposição também. Por outro lado, para a Ferrari, ele possivelmente fosse um bom nome, e junto com Lewis Hamilton, Leclerc e Louis Serrat pudesse formar ali um núcleo duro à prova de fofocas sem nenhum italiano no meio. Foi isso o que Schumacher, Jean Todt e Ross Brown fizeram lá atrás. Só que aí algumas publicações já vieram e publicaram um desmentido veemente da Ferrari, dizendo, em palavras atribuídas a Elkann, que isso não está no radar. Então, e aí eu deixo para você a questão. O primeiro elemento para acreditar numa história na Fórmula 1 é, já sabe, o desmentido. É aquele famoso ditado de sala de imprensa na Fórmula 1. Só acredite em algo depois que foi oficialmente desmentido e negado. Pois bem, agora foi. O jornal italiano Corriere della Sera disse que John Elkann comentou: os boatos estão destinados a permanecer apenas como rumores, sem fundamento algum. E aí você diz quanto que paga e quanto vale esta informação. O nome de Horner, a gente já comentou por aqui, esteve ligado à Alpine, à Haas e até à Cadillac. A Sky Sports italiana disse que a especulação envolvendo o nome de Horner seria completamente infundada. Fred Vasseur mantém o discurso otimista e diz: sabemos que ainda não exploramos todo o potencial do nosso pacote nas últimas corridas. Ele
disse em coletiva antes do Grande Prêmio agora dos Estados Unidos. E prosseguiu, mas mesmo assim a equipe está unida, focada e totalmente determinada a reagir. O que a gente sabe é que a Ferrari não deve trazer grandes atualizações até o final do ano, tirando alguma coisa que eles chamam de track specific, ou seja, uma asa que foi desenhada para determinada pista e que já estava em produção, mas nada de revolucionário, nada para mudar o carro deve aparecer, porque o foco total da fábrica já há alguns meses é fazer o carro de 2026. E a vinda deste carro, eu acredito, será decisiva para falar na permanência de dois nomes, Vasseur e Hamilton. Vasseur, porque pode ser saído se o carro não for bom, Hamilton, porque pode decidir sair. As cláusulas contratuais, ao que se sabe, são todas dele, é ele que decide quando sai, e a Ferrari teria topado isso dito amém para conseguir tê-lo. E uma grande virada de regulamento como a que teremos em 2026, trocando chassis, regulamento técnico e motor, é sempre uma mexida no tabuleiro que pode ajudar equipes que não estão tão bem a voltar para frente. Mas é a mesma coisa para todo mundo. A FIA emitiu alerta de altas temperaturas, o que significa que o diretor de prova baixa um comunicado avisando: todo mundo vai ter que usar a roupa de temperatura, aquela que circula líquidos por baixo do macacão para abaixar a temperatura corporal. O regulamento desportivo da Fórmula 1 tem uma previsão para isso e fica a critério do diretor de prova. Como a previsão do tempo indica altas temperaturas no Texas, para evitar qualquer risco com pilotos perdendo a consciência e descendo vomitando do carro, como aconteceu no ano passado no Qatar, o diretor de provas Rui Marques já mandou avisar: sistemas de refrigeração para todo mundo. Eles devem ser colocados no carro, o piloto pode até não usar, mas aí não faz muita diferença porque eles já pesam 5 quilos a mais e todo mundo tem que levar no carro. E aí, usando ou não, vai ter aquele peso adicional. A Mercedes emitiu essa semana um comunicado confirmando a permanência de George Russell e Andrea Kimi Antonelli para 2026. E disse só isso. E sempre num comunicado na Fórmula 1, ato contínuo depois da sua leitura, começam a procurar pelo que não foi dito. E normalmente esses comunicados têm a descrição sobre um contrato de multi-anos e etc. E essa expressão não estava contida nem uma eventual data até 2027, 28, 29 e etc. O que põe muita gente a pensar sobre: será que a Mercedes enfiou na goela de Russell e Antonelli um contrato de 1 ano para cada um? E eu te digo, acho bem possível. Porque além de ter as vagas e não há mais muitas disponíveis, a Mercedes também empresaria a carreira dos dois. E portanto a Mercedes sabe as opções disponíveis e sabe com quem e se eles estiveram conversando com outra equipe. Daí, num cenário em que há uma vaga disponível na Alpine ao lado de Gasly, que deve ficar com um Colapinto, 3 no sistema Red Bull, 1 ao lado de Verstappen e 2 na Racing Bulls, a gente sabe, tá tudo meio travado. Russell e Antonelli não teriam para onde ir. E aí virou um stick puxa a Mercedes provavelmente para ter opções abertas pro ano que vem e poder, de repente, trazer Verstappen ou Leclerc, Piastri, seja quem for, querendo dar apenas 1 ano e Russell puxando por mais de 1. Só que aí a força estava com a Mercedes, dada a ausência de outras opções. O que o Russell ia fazer? Ia correr na Indy? Ia correr na Fórmula E? Não ia, né? Melhor continuar correndo, continuar aparecendo e mostrando resultados para estar vivo no mercado, possivelmente até continuando na Mercedes por mais anos. Mas no momento, sair não era opção, na verdade. Sem revelar mais nada, a Toto Wolff disse no comunicado: seguir com nossa dupla de pilotos sempre foi uma questão de quando e não uma questão de se. George e Kimi provaram ser uma dupla forte e estamos animados por seguir nossa jornada juntos. É o famoso que seja eterno enquanto dure. Talvez não dure mais muito. Vou pegar um negócio que eu esqueci para mostrar para vocês. Chegaram ontem os recebidos da ReHap. Vocês vão chorar com o que eu trouxe. Os Hot Wheels Legends. Saca só. Tem o da Haas, tem o da Alpine e tem o da Red Bull. Eles são, é claro, fornecidos pra gente pela ReHap, nossa parceira, mas tem mais. Uma Ferrari F40, essa eu já montei aqui no canal em time-lapse, e um kit maior ainda de Lamborghini. Vem 2. Vou deixar aqui. Bonitinho esses carrinhos, hein?
Se você tá chegando aqui agora e não sabe o que é isso, enfim, nós temos uma parceria com a ReHap que fornece pra gente para sortear para os assinantes, pagantes do canal, em todos os meses, kits de Lego, miniaturas colecionáveis, Hot Wheels, enfim, tudo que eles têm por lá ligado à velocidade, porque né, estamos num canal em que a galera curte, a gente sorteia pros nossos assinantes. Para concorrer é fácil, é sempre na última live do mês, botão aderir ou seja membro, link lá embaixo também na descrição. São 4 planos, todos eles têm brindes assegurados. E para você conferir o que a ReHap tem por lá, é só ir pelo meu QR Code, link lá embaixo na descrição e fixo também no primeiro comentário. Vai pelo meu link para eles saberem que você veio daqui e garanta já o que você quiser por lá. Beleza? Merchan feito. Seguimos. O consultor técnico sênior da Cadillac, Pat Simmons, aquele Pat Simmons com passagem pela Toleman, Benetton, Williams e pela Renault naquele escândalo, comentou que a quantidade de trabalho colocada pela Cadillac até antes de ter a vaga garantida na Fórmula 1 para deixar tudo pronto é assustadora. E ele disse algo muito curioso: nós só tivemos a vaga garantida para entrar na Fórmula 1 em março desse ano, 364 dias antes, ou seja, 1 ano e menos um dia, do Grande Prêmio da Austrália de 2026. Ele disse: não é possível colocar uma equipe em pé em 364 dias. Mas, tem que dizer o que ele disse, tudo está, segundo ele, no cronograma. E aí ele vem com a explicação. Os investimentos em infraestrutura, contratação e fabricação de coisas começaram antes até da garantia de que haveria uma vaga. E ele disse: no começo do ano, na nossa fábrica dedicada ao projeto na Inglaterra, eram 159 pessoas trabalhando. Quando saiu a inscrição oficialmente, éramos 209 e no momento são 458 pessoas trabalhando. E ele disse: quando cheguei aqui, a primeira coisa que me impressionou foi a verdadeira qualidade do trabalho que já havia sido feito. É um desafio, há muita coisa a fazer. Eu não vou dizer que construir um carro de Fórmula 1 é uma coisa simples, mas eu já construí 40. Então, a partir de um determinado ponto, você já sabe o que precisa ser feito e quando. Mas o resto todo, construir toda a infraestrutura ao redor, não é algo que eu tenha feito muitas vezes. A Cadillac, houve confirmação nos últimos dias, de fato utilizará um carro da Ferrari de temporadas anteriores para poder treinar o seu pessoal com a operação interna na garagem. Não que as pessoas contratadas nunca tenham tido contato, eles roubaram gente de muitas equipes. Mas colocar todo mundo junto para trabalhar pela primeira vez é sim importante. E ele fechou dizendo: há alguns testes muito difíceis de chassi para passar. E passamos no segundo trimestre desse ano. Já temos o primeiro pronto. As equipes da Fórmula 1 chegam esse final de semana no Grande Prêmio de Austin e várias delas aparecem com pinturas especiais. São elas: McLaren, Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas e Alpine. Ou seja, 6 de 10, 60% do grid. A McLaren repete a ideia, não exatamente o esquema, cromado. Esse design será utilizado nos Estados Unidos e no Grande Prêmio da Cidade do México semana que vem. A Williams traz um esquema que remete ao FW24 da dupla Ralf Schumacher Juan Pablo Montoya, com motores da BMW que correu a temporada de 2002. Achei bem bonito. A Racing Bulls aparece com um esquema denominado Tartaruga, que tem algo a ver com um cartão de crédito pré-pago da Visa, enfim, não sei. A Aston Martin, pela primeira vez desde que virou Aston Martin em 2021, ainda com Vettel e Lance Stroll, aparece com uma pintura especial. Eles nunca tinham feito isso. A pintura, segundo o comunicado aqui da equipe, vai pegar a ciência normalmente invisível num carro de Fórmula 1 e torná-la visível por meio de um design que inclui uma série de fórmulas científicas relacionadas à Fórmula 1. Portanto, um tributo à ciência, podemos dizer. A única americana, pelo menos até o final desse ano, Haas, também vem com pintura correndo em casa. E a Alpine reforça o amarelo do seu patrocinador Mercado Livre, que eu desconfio continua no carro pelas próximas 3 provas além de Austin: México, São Paulo e Las Vegas. A conferir. Amanhã já tem carro na pista 2h30 da tarde para o treino livre 1, treino livre único, porque depois já temos a classificação para sprint. 6h30 da tarde, 18h30 forma-se então o grid para a corrida curta. E eu estou pensando em agilizar as coisas, abrindo direto uma live falando das notícias, porque se eu for editar o vídeo, etc,
etc e tal, ele vai sair umas 9 horas da noite. Então, já aviso, é grande a chance de eu fazer uma live. Venha cá, ou também pode assistir depois, assim que acabar o quali da sprint. No sábado, 2 da tarde, a corrida curta, 1/3 da distância de um grande prêmio, e às 18 horas a classificação, para formar então o grid de largada do grande prêmio dos Estados Unidos, que acontece no domingo, às 16 horas, 4 da tarde. E aí acabou o quali, mesmo esquema de sexta-feira, abro uma live e a gente fala rapidamente da classificação. Você pode assistir na hora, pode assistir, é claro, depois. Daí no domingo, 15 minutos antes da largada, a gente abre nossa transmissão paralela em segunda tela, que está completando 1 ano de existência em Austin. Outro canal com Jefferson Kearney, meu parceiro de longa data na narração, eu, Rodrigo Daime, dos comentários, e direto do front, Juliane Serrazoli, sempre somando demais na conversa com a gente. A ideia de fazer uma live ao invés de um vídeo fechado. É um experimento porque acaba sendo meio massacrante terminar a edição, que vai ficar para as 9 horas da noite, e você às vezes já vai ter assistido em outros canais, etc. Então não quero ficar para trás, não quero vender jornal velho. É um experimento, vamos ver como é que funciona. Essas corridas nas Américas apertam demais horários, premem o tempo de reação que a gente tem. Nessa semana, terça-feira, o remake de um dos best-sellers da história deste canal, o vídeo sobre os patrocinadores obscuros da Fórmula 1. Esquemas de pirâmide, fraudes, cartel de Medellín, tem pra todo gosto, a galera está elogiando bastante o vídeo, segue fazendo view e ficará disponível, é claro, e eu espero que vocês gostem. Não viu ainda, recomendo que veja, porque as histórias são muito engraçadas. 10 esquemas de patrocínio esquisitos, pra dizer o mínimo. Na quarta-feira, a pequena grande história de Dan Gurney, o piloto grande ou grande piloto que não cabia no Ford GT40, aquele de Ford versus Ferrari, e deu então origem a uma bolha para caber seu cucuruto que virou Gurney Bubble. E com ela ele venceu as 24 horas contra a Ferrari em 67. Além disso, a gente segue por aqui em programação intensiva quinta, sexta, sábado e 2 lives no domingo, porque aí depois que acabar o Grande Prêmio dos Estados Unidos eu pego minhas coisas, corro para casa e fazemos a nossa live às 19h30. Vamos ver quando acaba a corrida. Se tiver muito safety car, bandeira vermelha, atrasa um pouco, mas enfim, a gente se acerta. Alguém sugeriu, pô, Demi, faz às 19h de segunda-feira, e eu tenho uma notícia para te dar. Não vai dar, porque às 19 horas de segunda-feira eu estarei contando aqui para vocês em primeira mão no Flow com o Reginaldo Leme, a gente contando e conversando com o Igor 3K sobre histórias do Grande Prêmio Brasil ou Grande Prêmio de São Paulo, maluquices que aconteceram nas passagens da Fórmula 1 por aqui. Espero vocês lá, espero nossa galera, a Splash Wave, a onda do Splash, nos comentários, mostrando para eles a nossa força. Divulgarei os links assim que a gente tiver por aqui, não se preocupe, mas também lembrou às 19 horas na segunda-feira, corre lá que vai estar ao vivo e depois dá para assistir. Fechado? Então é isso, a gente se vê aqui ao longo do final de semana. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. O trabalho é ridículo e é muito importante pro crescimento do canal, pra gente seguir chegando cada vez mais longe. Eu peço isso aqui, não é pra te amolar, eu juro. É que o YouTube tem seus mecanismos de saber se ele deve continuar recomendando o vídeo e continuar expandindo o nosso alcance internet afora. Uma delas é você começar a ver o vídeo, outra delas é você ir até o final. Tem também deixa like, comentário e hypada. Então já tá aqui, já veio até esse ponto, já te contei que estaremos no Flow, sinal de que estamos fazendo alguma coisa boa por aqui. Deixa o like, conte de onde nos assiste, deixa um palpite. Acha que é possível o Verstappen vencer esse campeonato ainda? Eu acho que, como disse outro dia no podcast do Motorsport, se o Verstappen conseguir fazer uma coisa dessas, será a maior conquista da história na Fórmula 1. Concorda? Discorda? Vota branco? Vota nulo? Indeciso? Quer recontagem? Comente aqui embaixo, não tem problema, a caixa de comentários é de vocês. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, a gente faz coisa pra Dedéu. Temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra e passa a receber recadinho automático, inclusive com os horários do final de semana. É só conferir. Os links estão lá embaixo na descrição. Por fim, mas não menos importante, nossas redes sociais sempre muito ativas. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Então, passando aqui os arrobas, os links também, já sabe, lá embaixo na descrição. Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço. A gente se vê ao longo do final de semana. Tchau, tchau.